Apocalipse, capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: Aleluia! E a sua fumaça sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo,
que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada, que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse capítulo 19, o céu celebra o momento final da grande tribulação. É assim que começa o capítulo. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o céu celebra que a glória, o poder de Deus, a justiça de Deus está sendo implantada sobre a terra. Esse é um momento muito aguardado. Em seguida, depois dessa celebração do céu, ele começa a falar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, porque quando Jesus fez a última ceia com os seus discípulos, era uma cerimônia de noivado, de compromisso. A noiva precisa se preparar para o grande dia, que é as bodas do Cordeiro. Há 2000 anos, esse período da graça, a noiva ela tem se preparado para estar digna diante do Cordeiro, como ele mesmo diz, sem mancha, sem mácula, sem ruga, cheia de glória. Esta é a noiva de Cristo. Mas aqui as bodas do Cordeiro, quanto tempo demora a festa, a celebração de um casamento judaico no tempo de Jesus ou entre aqueles que são mais tradicionais? São 7 dias. O tempo que nós temos de grande tribulação. Olha o contraste. Enquanto a grande tribulação são perdas, juízos de Deus, a noiva de Cristo está celebrando as bodas com o Cordeiro. Por isso que ele diz, feliz é aquele que chega até as bodas do Cordeiro, porque foi fiel, porque se manteve puro, porque se manteve santo. Ao mesmo tempo que ele fala das bodas do Cordeiro, ele fala de um momento, mais um momento de juízo sobre a terra. Tá bom, as bodas é maravilhosa, mas ele diz, eu vou repetir para você no versículo 9, feliz, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Depois ele muda a visão e João tem mais um momento de céu aberto, ele vê o Senhor vindo com um cavalo branco, o Cordeiro, que agora ele vem, viu o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Apocalipse capítulo 6 tem um cavalo branco. Muitos erroneamente falam que é Jesus. Não, naquele momento, o cavalo branco de Apocalipse 6 faz parte de maldições, de juízo sobre a terra. Aquele cavaleiro é o anticristo, que saiu para vencer, que saiu para subjugar o mundo, com engano, com mentira. Então, em contraste àquele cavaleiro do engano, vem o cavaleiro que é fiel e que é verdadeiro. É Jesus. Jesus vem seguido com o seu exército. Tem o exército de anjos e tem o exército da terra. E aqui está falando que esse exército não está falando de anjos, está falando que um exército montado em cavalos que vai acompanhar a Jesus para estar no Vale do Armagedon, onde vão ser testemunhas da vitória. Este está vestido de vestes de linho branco, de vestes de linho puro. Isso fala de pessoas que foram justificadas por meio de Cristo Jesus. Então, não são anjos, são pessoas que venceram com Ele, que foram fiéis a Deus. Depois ele fala, justamente, ele já tinha falado em Apocalipse 16 sobre o Armagedon. Ele está falando que no momento da grande batalha, a batalha final, todos vão ver Jesus, todos os olhos o verão. E o anticristo e todas as nações vão querer eliminar Jesus, vão querer matar Jesus, imagina. Mas é o que vai acontecer. E está escrito que vai acontecer o quê? Que na verdade vai ter uma grande matança, uma grande morte, vai ser muito grande o número de mortos no Armagedon. Zacarias fala muito, vai ter armas nucleares, os soldados vão morrer de uma forma assim terrível por causa das armas nucleares. Jesus, claro, não vai ser tocado, mas muitas pessoas vão morrer, as aves vão se alimentar de tantos cadáveres que terão, que nem vai ter tempo de enterrar todos de uma só vez. E também aqui ele fala que o anticristo
e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. Já aconteceu isso na Bíblia? Sim, quando Coré, lá no deserto, se rebelou contra Moisés, ele e todos que estavam com ele, que se rebelaram com ele, a terra abriu e eles caíram vivos no inferno. Então, o que diz aqui não é alegoria, já aconteceu. Eu não entendo quando a pessoa tem dificuldade. Ah, não, isso é uma alegoria, isso é uma metáfora. Não, não é. Porque já aconteceu lá no deserto, no tempo de Moisés, e vai acontecer de novo. Vai ter grande morte no Armagedon e no Armagedon o juízo de Deus para o falso profeta e para o anticristo é serem lançados vivos no lago de fogo e de enxofre. Estamos quase no final de Apocalipse, não desista. Vamos até o capítulo 22.